Boa tarde, chamo-me Márcia Vilarigos, eu sou professora no Departamento de Conservação e Restauro da Universidade Nova de Lisboa, sou investigadora e coordenadora da Unidade de Investigação Vicarte, onde nós juntamos artistas e cientistas para estudar a forma como eram produzidos e usados objetos de vidro e de cerâmica e também desenvolvemos formas inovadoras de aplicação destes materiais em arte, em ciência e também na conservação. Portanto, a minha investigação centra-se fundamentalmente no estudo de identificação destes materiais e técnicas com que estudávamos estes objetos antigos. Isto é uma investigação que muitas vezes nós comparamos a um processo de engenharia reversa, em que efetivamente nós aqui temos duas fontes de informação. Por um lado, o objeto propriamente dito, que nós caracterizamos materialmente. Por outro lado, materiais, portanto, fontes escritas, na forma normalmente receituários e tratados, com os quais nós conseguimos também ter esta visão mais completa de como é que estes materiais eram produzidos. Este procurar saber como é que estes materiais antigos foram produzidos é um grande desafio. Aquilo que nós começamos por fazer, como eu disse, é olhar, fazer uma análise crítica das fontes escritas, tentando identificar as receitas e tentando compreendê-las à luz dos nossos dias. Fazemos essa comparação com a caracterização material dos objetos. A partir daí conseguimos criar protocolos químicos e fazemos a produção. Nós aqui vamos ainda mais longe, não só produzimos os materiais, como depois aplicamos, por exemplo, produzimos objetos de vidro através destes materiais antigos. Por exemplo, esta é uma pedra do rio Ticino, que era o rio perto da Itália, de onde era produzido o vidro veneziano. Portanto, nós usamos estas fontes de matéria-primas originais, que depois misturamos com cinzas de plantas, de acordo com esses mesmos receituários, e finalmente podemos juntar elementos corantes, como é o caso deste caso, que é uma pedra de escudorite, ou seja, de óxido de cobalto, e a partir daí temos de produzir este vidro, ou esta tinta, neste caso é um esmalte, para pintar sobre vidro com estes azuis. Este é um conhecimento que nós também queremos levar e que levamos para os museus, porque a partir deste conhecimento nós conseguimos criar novas narrativas, novas formas de apresentar o nosso património, de forma a aproximar mais o público deste conhecimento. Nós começámos no Departamento de Conservação e Restauro, este trabalho começou com o estudo de iluminuras da Idade Média. Muito deste trabalho era coordenado pela professora Maria João Mel, que tem fundamentalmente como objetivo identificar as moléculas da cor que nos têm acompanhado ao longo de séculos, algumas delas ao longo de milénios. Um mistério milenar finalmente desvendado. A molécula que dá a cor ao azul medieval extraído da Chrosophora tinctoria, também conhecido como fólium. A molécula que está por trás do fólium, a crosophoridina, foi utilizada desde a antiguidade para dar corpo a um belo azul usado para pintar, não sendo nem uma antocianina, como as que se encontram em muitas flores e frutos, nem índigo, o mais estável dos corantes naturais para o azul. Constitui por si só uma nova família de compostos. Na Idade Média, os extratos azul-púrpura da Chrosophora tinctoria eram guardados em trapinhos que se usavam como aguarelas. Estes eram obtidos embebedando os tecidos no tinto e deixando secar. Para pintar, cortava-se o necessário desses trapinhos e extraía-se a cor com a ajuda do meio ligante apropriado. A nossa investigação mostrou que a estrutura química deste azul é representada por um dímero monoglucosilado da hermidina, que designamos de crosophoridina. Saltamos então agora para o século XIX. Nós, desde 2008, no Departamento de Conservação e Restauro, começámos a estudar o artista Amadeu de Sousa Cardoso, no âmbito da produção do catálogo Raisonné pela Fundação Carlos de Gulbenkian. Um catálogo Raisonné, portanto, engloba em princípio, todas as obras identificadas de um artista. Claro que nessas alturas surge também a necessidade de garantir que estamos a falar de obras autênticas e, portanto, na altura a Fundação Carlos Gulbenkian contactou-nos relativamente a alguns quadros que teria, efetivamente, dúvidas relativamente à sua autoria. O que é que nós fizemos? Nós estudámos
os materiais da Amadeu através de um conjunto grande de técnicas analíticas, portanto, obras originais, que depois fizemos a comparação com esses quadros que estavam em dúvida. Isto depois foi uma investigação que foi continuando ao longo do tempo, portanto, e que continua hoje em dia, e ao qual acabamos por englobar também a produção destas tintas, tal como tínhamos feito desde a Idade Média, tal como eu vos vou mostrar também como é que fazemos do vidro. Em particular, nós estudamos o Winsor & Newton. O Winsor & Newton é um dos principais produtores, ainda até hoje, mas definitivamente no século XIX, e também grandes inovadores. Nós temos o privilégio de ter uma base de dados das receitas originais da Winsor & Newton, que estudamos, que tem sido a origem de muita investigação. Uma das principais investigações que temos feito são do amarelo. E o amarelo porquê? Porque o amarelo do Amadeu de Sousa Cardoso é um amarelo que continua nos seus quadros muito vibrante e brilhante, mas em obras como do artista Van Gogh tem vindo a perder esse seu brilho e ter um tom castanho. E, portanto, o departamento faz parte de uma rede europeia que está exatamente a estudar os mecanismos de degradação desta cor, e neste momento também de outras, como as lacas vermelhas, que também desaparecem em muitos destes artistas, e isso é feito, mais uma vez, fazendo esta comparação com as obras originais, com tubos de tinta, neste caso nós temos acesso a material também histórico, comparando diretamente com as receitas, e a partir daí podemos então fazer testes de degradação, com aquilo que nós chamamos amostras de referência portanto, que estão historicamente bastante corretas, portanto, próximas daquilo que seria o original, e aí conseguimos seguir estes mecanismos de degradação e perceber, por exemplo, no caso do amarelo, porque é que o Winsor & Newton tinha uma formulação realmente muito estável. Infelizmente, o artista Van Gogh não tinha acesso a essas tintas, que eram também das mais dispendiosas do mercado, e estão a perder então essa cor. Para além destes projetos, aos quais eu tenho estado ligada, realmente o foco da minha investigação prende sobre materiais, prendido mais sobre materiais de pintura que são utilizados para vitrais. Os mais antigos eram as grisalhas. As grisalhas são o que é usado para fazer estes contornos, são basicamente óxidos de ferro, portanto era limalha de ferro que era queimada, que depois é misturada com uma goma arábica para fazer a tinta, que depois vai ao forno, e a partir daí, portanto, conseguimos esta pintura que tem técnica própria. O amarelo de prata são nanopartículas de prata que estão no interior do nosso vidro. Foi, no fundo, a segunda tinta que começou a ser usada, e também foi a segunda tinta que nós aqui começámos a estudar. Foi um grande desafio, que nós não estávamos tanto à espera, porque as indicações que tínhamos das primeiras receitas era até um processo muito simples, em que aquilo que se fazia era moer prata e depois aplicar, misturar com um ocre, que é uma terra também, um óxido de ferro, e aplicar depois sobre o vidro, mais uma vez ir ao forno. Portanto, estas tintas são tudo tintas que têm sempre que ser recozidas, neste caso à volta dos 500, 650 graus. O que é que aconteceu? Quando começámos a moer a prata, e para quem possa ter alguma experiência com prata, diz, pois, claro, a prata nunca fica em pó. A prata vai esticando, não é? Faz-se o que se chama a folha de prata. No entanto, aquilo que nós precisávamos era de um pó de prata. Já só fomos encontrar a solução para criar um pó de prata já em receituários do século XVII, e, portanto, já muitíssimo mais tarde. Implica a utilização de ácidos, que também eram usadas neste período. Portanto, o amarelo de prata, a primeira referência, anda à volta de 1400. Portanto, era um ácido que era utilizado, um processo também que envolvia o cobre, e a partir daí temos então o pó de prata, que depois é calcinado, é misturado também por vezes com ovo, com gema ou clara de ovo, e depois é pintado. É algo também muito interessante. Muitas vezes no restauro do vitral implica substituição de peças. Se nós imaginarmos que são peças que ficam muito partidas e que depois já não se podem recolocar, tem que se voltar a pintar. Não é muito fácil controlar o tom do amarelo. Vocês veem cá tons de amarelo muito diferentes, que estão associados aos diferentes tamanhos das nanopartículas no interior do vidro, assim como à sua concentração.
e, portanto, também temos estado a estudar a forma de melhor controlar esse tamanho, para quando precisamos de fazer um restauro, tenhamos uma metodologia concreta para obter o tom, digamos assim, de amarelo que nós queremos. Como eu já vos falei do azul, não é? Que basicamente aquilo que temos produzimos um vidro, é um esmalte. O esmalte é um vidro colorido moído, que é feito à base de um vidro muito rico em chumbo, isto tradicionalmente, de forma a que tenha um ponto de amolecimento diferente do vidro sobre o qual vai ser pintado, para que esse vidro não sofra nenhuma deformação. Acaba por ter bastante rugosidade, que depende um bocadinho da moagem que nós conseguimos. É possível obter tons de azul muito distintos e que também vemos na nossa obra de arte. O que nós verificámos em muitos dos vitrais que estudámos é que era uma zona de cor que parecia ter corrosão preferencial, digamos. As outras cores não estavam em bom estado, no entanto, estes esmaltes muitas vezes são sais de cálcio, tipicamente, que resultam da corrosão, do processo normal de corrosão do vidro em contacto com a água. Portanto, sulfatos de cálcio, carbonatos de cálcio. Portanto, nós criámos estas amostras, também fizemos exatamente essa degradação e começámos a desenvolver formas de como remover esta degradação, e um dos projetos, que também tivemos uma tese de mestrado e também tese de doutoramento a propósito disso com o grupo do IBOL-IAQV, e aquilo que nós fizemos foi desenvolvimento de líquidos iónicos para a limpeza deste esmalte, que é algo que não conseguíamos retirar com as metodologias tradicionais. O último exemplo de produção de vidro que nós temos, portanto, a Vicarte é realmente, e a Faculdade de Ciência e Tecnologia tem aqui um sítio único para fazer o que nós fazemos. Portanto, somos o único centro de investigação em que conseguimos produzir vidro. Para além de produzir o vidro, conseguimos depois aplicá-lo, conseguimos fazer objetos com esse vidro que produzimos. E isso tem sido procurado por uma série de instituições europeias. Falámos há bocadinho da degradação do vidro, acho que é fácil vocês perceberem que quando estamos a estudar objetos históricos, o vidro foi superado, portanto é um processo a quente, e que a superfície do vidro vai ser muito diferente daquilo que é muitas vezes feito em laboratório, que é produzirmos o vidro e depois polir. Esta superfície vai ter uma velocidade e até alguns mecanismos de degradação que são diferentes, e portanto nós temos muitas vezes outros grupos internacionais que nos procuram devido a estas competências. E nesse sentido, portanto, eu integrei um projeto Arte Technique, que é um projeto sediado na Universidade de Amsterdão e na Universidade de Utrecht, na Holanda, foi financiado com uma ERC, neste caso para estudar vidro, o esmalte vermelho. Basicamente, mais uma vez, seguimos os mesmos procedimentos. Qual foi a diferença daquilo que nós fizemos relativamente a outros projetos? Uma das questões que muitas vezes se levanta nesta produção do vidro e queremos que haja uma precisão histórica naquilo que estamos a fazer, tem a ver com os fornos, não é? Nós aqui usamos fornos elétricos. Os fornos que eram usados eram fundamentalmente fornos a lenha, depois mais tarde também fornos a carvão. E, portanto, aqui percorremos uma série de sítios para fazer este vidro e verificar as diferenças que existiam, efetivamente, entre os diferentes fornos, entre os diferentes controlos da cor. É um vidro vermelho que é extremamente escuro e, realmente, um dos resultados que tivemos acabou até por ser num forno com uma geometria muito próxima daquilo que encontramos depois no tratado, portanto, no Kunkel. E que é, na verdade, muito o que se usa atualmente para vidros de cerâmica, fornos de cerâmica e não tanto de vidro, mas é uma geometria e foi, sem dúvida, aquilo que nós conseguimos de vidro de melhor qualidade e mais próximo. Nós, neste momento, temos um projeto que junta muito este conhecimento que eu vos falei das tintas do século XIX, do nosso conhecimento que temos de vidro, que tem a ver com o estudo dos vidros para projeção com a lanterna mágica. São diapositivos, como este, que têm algum tipo de movimento. No século XIX torna-se muito importante, quer no entretenimento,
quer academicamente, portanto, as aulas, portanto, estamos a falar aqui dos primeiros projetores, não é? E, portanto, as aulas eram dadas efetivamente com estas projeções. A pintura, em particular, não só para o entretenimento, mas se pensarmos que a biologia, a anatomia, portanto, era algo muitíssimo importante, era muito detalhe. São pinturas muito finas, mas que depois são projetadas e, portanto, todos os detalhes eram visíveis. E surgem realmente uma série de livros de como pintar. Um desses livros da Winsor & Newton, e, portanto, voltámos aqui a esse conhecimento que tínhamos estado a desenvolver em torno do Amadeu e dos artistas do final do século XIX e início do século XX, e estamos a estudar efetivamente como é que estas tintas são feitas. Mais uma vez, aqui podemos estudar desde o início. Portanto, com a colaboração do nosso artista residente, Robert Wiley, produzimos a chapa de vidro. Estamos a estudar, então, as tintas que são indicadas, porque existe mesmo a referência para pintura em transparência, que não é a mesma coisa da pintura de uma tela normal, e depois, a partir daí, melhores formas de conservação, perceber como é que estes materiais são feitos e contribuir para a divulgação. Infelizmente, a catalogação nas instituições, as instituições têm muitos diapositivos de Lanterna Mágica nas suas coleções. Nós estamos a trabalhar com a Cinemateca, por exemplo, que tem cerca de 1500, Universidade de Coimbra, a Universidade de Lisboa, o Porto, portanto, todos estes museus académicos existiam muitos diapositivos, nem sempre estão bem catalogados ainda por falta de informação disponível a nível internacional e, portanto, aquilo que nós estamos a fazer é exatamente começar esta inventariação com mais informação técnica e depois, a partir daí, também desenvolver novas metodologias de conservação. Quando eu digo novas, é metodologias de conservação, porque não existem ainda nenhumas.